noite a todos. Então hoje, dando sequência à nossa série de lives, projeto que eu fiz em conjunto, em apoio com o Dr. Antônio Tavares Bueno Júnior, dos Extraordinários da Marta, da editora Conceito Saúde. Hoje nós vamos bater um papo super interessante com a doutora Deise Carneiro, sobre eu não sou respirador bucal, será? Então vou convidar a doutora Deise aqui para a gente iniciar a nossa live, falando mais uma vez da importância da odontologia que a gente pratica. Olá, doutora, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, doutora Deise, como vai? Tudo bem? Muito bem, obrigada. Uma oportunidade honrosa estar aqui com você. Obrigado. Aqui a gente está com frio, né? Mas aí na sua terra não tem frio, né? Não. Aqui tem abafado e mais calor ainda. Quando chove, fica abafado. Prepara um cantinho aí que logo nós vamos estar mudando para aí, viu? Não aguento mais esse frio aqui, não. Doutora Deise, eu não sou respirador bucal. Será? Quando a gente fala de respirador bucal, né? A gente já falou em outras lives, assim, qual que são as características que nós identificamos no respirador bucal? Certo. Bom, primeira coisa, o respirador bucal não se acha respirador bucal. É uma característica quase que determinante, né? Bom, existe aquela visão diagnóstica do profissional preparado para isso, mas eu vou aqui puxar um pouquinho como se fôssemos leigos, né? Como se fosse aquela pessoa que está aqui nos ouvindo, mas não é da área da saúde, e nós vamos estar querendo mostrar para ele identificar e saber o que ele precisa. Talvez, num primeiro momento, a gente pudesse pensar em a pessoa que baba na hora que está dormindo, né? Ele deita, vai dormir e está babando. Já é uma característica. Outra característica, aquela pessoa que só mastiga de um lado, mesmo tendo todos os dentes. Porque às vezes a gente não tem um dente, temporariamente é recomendado para um tratamento dentário não mastigar daquele lado, então você acaba não mastigando. Mas isso a gente está falando de uma pessoa que não vai, mesmo com todas as boas condições, ela só vai mastigar de um lado, né? Tendo já é hábito, já é diário. A pessoa que ronca, também essa pessoa é um respirador bucal. Muitas vezes a gente vai um pouquinho mais para longe ali da boca, né? Às vezes uma pessoa que direto está com uma sinusite, com uma rinite, processos alérgicos, né? De repente nós aqui temos uma avenida chamada Litorânea e, assim, uma delícia você ver o pôr do sol, você pedalar, fazer qualquer atividade, né? Ali é muito vento, né? Então eu já tive pessoas da família que não podiam ir nesse momento para pegar vento, porque voltava e ficava doente, ao ponto de ter febre, infecção, inflamar a garganta. Então, aí vamos mais um pouquinho, né? Aquela pessoa que sempre está com dor de cabeça, uma enxaqueca, né? A postura também, sempre com dor cervical, com dor nas costas, e às vezes uma dor no pé. Dá pra gente... Porque o respirador bucal clássico, ele é fácil de identificar, né? Principalmente quando a gente vê ele nas fases mais de início da vida, da infância, da pré-adolescência, da adolescência, né? A gente consegue ver aquela criança, aquele jovem que anda com a boquinha sempre aberta, né? Tem aquela face mais alongada, né? Sempre vai fazer um exercício físico, ele se cansa com a facilidade, a criança, né? E isso vai trazendo outros problemas para ela, né? Como, por exemplo, deficiência no aprendizado na escola. Às vezes é uma criança que está sempre doentinha, sempre com rinite, sempre com sinusite, as amígdalas inflamadas,
aquela criança que já fez a cirurgia da adenoide, né? É muito fácil de identificar. Às vezes a gente pede para o nosso paciente, simplesmente o fato dele respira para a gente consegue identificar facilmente uma criancinha respiradora bucal, né? Eu vou até colocar um videozinho aqui para a gente ver uma criança respiradora bucal, e aí a gente consegue identificar bem certinho, né? Só para a gente ver, né? Só o fato da gente... Opa! Aqui, ó. Pedir para a criança respirar, a gente já vê, ó, a falta de selamento do lábio, né? Ó, a força que ela faz para respirar. Não sela os lábios, os dentinhos parece que são para frente, né? Respira geralmente aqui pela parte de cima, né? Pelo peito, não pelo diafragma. Olha, a gente só pedindo para a criança fazer uma respiração profunda, a gente já consegue identificar essa criança, né? Às vezes, essa característica, ela não se perpetua no adulto, Na parte na avançada. parte adulta, né? E aí que é a grande dificuldade da gente identificar e, às vezes, convencer esse paciente adulto que ele é respirador bucal. Mas, às vezes, é um paciente que chega no consultório e ele diz assim, doutor, eu acordo todo dia com cara de segunda-feira, né? Ou, doutor, eu tenho dor sempre aqui na terceira, quarta vértebra da lombar, ou eu gasto mais o meu sapato do lado de fora, eu tenho intestino preso, ou eu tenho intestino muito solto, né? Eu tenho muita olheira, né? Daí eu aplico, como é que fala? Botox, ácido hialurônico, Preenchimento. faz o preenchimento, né? Harmonização é ótimo. Isso, agora tá na moda, né? E nós precisamos identificar, convencer, ter um convencimento e um diagnóstico correto de que esse paciente adulto também é um respirador bucal, né? Quais mais características a gente consegue identificar nesse paciente adulto que é um respirador bucal e que acha que não é um respirador bucal? Nós já comentamos aqui, né, da questão do intestino, porque se a gente, o cirurgião dentista, ele tem uma característica de olhar o paciente como um todo, né? Então, por exemplo, esse paciente que é respirador bucal, ele tem um déficit mastigatório. Com isso, ele vai ter reflexos gastrointestinais, refluxo, prisão de ventre. Então, assim, nós, não, enquanto profissionais médico-orofaciais, né, doutora André, começamos a observar o nosso paciente como um todo, porque tudo é interligado. Nós não somos só coração, nós não somos só rim, nós não somos só dente, né? Nós somos um todo. E muitas vezes a gente olha só por partes, por exemplo, uma simetria facial, né? Na era da harmonização orofacial, a gente tem uma tendência de normalizar o que não é correto. Normalizar é aquilo que, vamos dizer, não é porque acontece com frequência que significa que é normal. Se a gente vê por partes, todo mundo tem a simetria e nós vamos lá, harmoniza, por exemplo. Depois que eu cortei o cabelo, aí mesmo ficou mais evidente. Eu sou minha paciente, miofuncional. E o que eu observei? Dá para ver bem aqui na minha posição, a simetria facial. Eu tenho um olho menor. Isso é uma característica forte, dentre outras, muitas. E que a gente, claro, precisa resolver. Isso é um ponto. Às vezes uma fibromialgia, uma queda hormonal. A gente tem o profissional, médico orofacial, o cirurgião dentista, do século XXI, que tem essa visão, ele vai ter que fazer um diagnóstico, porque não existe padrão, né, doutor André? A gente vai ter que avaliar aquele paciente, ver a história daquele paciente, e não, por exemplo, eu sou profissional da harmonização orofacial, um exemplo.
E aí, como pode ser também da enxaqueca, como pode ser também o gastro, né? Enterologista, o profissional, mas vou falar aqui no meu caso. Eu poderia querer fazer uma harmonização para nivelar a assimetria. Mas eu vou estar saudável? Realmente eu vou resolver? Um dente desalinhado, realmente eu vou estar resolvendo? Né? Então, tudo isso a gente precisa realmente, enquanto profissionais, diagnosticar, enquanto pacientes, informar, né? Que hoje a gente tem essa oportunidade, e buscar, dentro desse entendimento, saúde, que às vezes a gente está maquiado, mas não está saudável, né? Então, o corpo fala. E aí entra o poder do diagnóstico da disfunção da boca e do nariz. Porque eu posso maquiar com laxante se meu intestino está preso, eu posso fazer harmonização, nada contra, e devemos sim, né, aproveitar esses recursos, mas eu tenho que ter certeza se eu não posso primeiro resolver o que está causando, né, e não normalizar. Em breve eu espero que vou estar, tem que ter a paciência também, mas harmonizar essa simetria. Sim, a assimetria dos lados da face, né, é extremamente normal. Nós não temos os dois meios da nossa face iguais. Exatamente igual. Porém, quando a gente tem uma desarmonia muito grande, por exemplo, um lado mais desenvolvido do que o outro, isso é um sinal claro de que nós estamos tendo uma mastigação unilateral. Ou seja, nós estamos forçando toda a musculatura de um lado e não fazendo funcionar de forma correta a musculatura do outro lado. Então, o que acontece com o lado que eu mastigo, né? A nossa articulaçãozinha aqui da cabeça, do queixo, né? Da mandíbula com a cabeça, que nós chamamos de ATM, ela vai para cima e vai para trás. E o lado que a gente não mastiga, ela vai para baixo e vai para frente. Olha a diferença. Só aí você já tem um desnivelamento da musculatura. Toda parte que você mastiga, todo lado que você mastiga, ele tem um excesso de sensibilidade, de toque daquele lado que você mastiga. Então, nós sabemos que nossa articulação, e nosso corpo tem estímulos que nós chamamos de propriocepção. E quando essa propriocepção, esses estímulos são demais, começam a ser nocivos, nós chamamos de nocicepção. E a parte da nossa ATM tem milhares e milhares e milhares de terminações nervosas que vão levar essa nocicepção, ou seja, esse estímulo ruim para o nosso cérebro e vai desencadear uma série de problemas. E por que nós temos uma mastigação unilateral? Geralmente, a maioria das vezes que nós temos mastigação unilateral, né, é porque nós temos desvios da nossa mordida, é porque às vezes a gente tem falta de dentes da nossa mordida, mas o principal motivo já vem de vários tempos, que é o quê? A respiração bucal. Porque aquele paciente que respira pela boca, ele tem menos tempo para se alimentar. Então ele joga a comida daquele lado predominantemente, aquele lado mais confortável da mordida dele, faz aquela mastigação male-male daquele lado, 2, 3 mastigações, come rápido, engole rápido, não faz o processo metabólico correto. Por quê? Porque ele depende da boca para respirar. Então, ele não tem o tempo necessário, a técnica necessária e a fisiologia necessária para poder fazer a sua boca funcionar, fazer o metabolismo, o processo metabólico todo na sua boca, mastigar dos dois lados para que não ocorra nocicepção do lado dominante. E ele precisa engolir de forma rápida, porque ele depende da sua boca para respirar. Então, as pessoas que têm esse tipo de problema, eles já são, por natureza, respiradores bucais. E são pacientes que dificilmente vão ser identificados com respirador bucal, porque o próprio dentista,
que é o profissional que está cuidando da boca dele, muitas vezes, e eu digo na maioria das vezes, não tem esse conhecimento para fazer esse diagnóstico. E aí vai aplicar um botox de um lado, vai fazer um preenchimento do outro, vai colocar um implante de um lado que perdeu, mas não vai cuidar da saúde do paciente, que é diferente do que a gente está fazendo. A gente está fazendo o inverso. Eu sempre falo que a medicina orofacial, a odontologia miofuncional, é aquela odontologia que vai buscar a pedrinha do sapato. Se você tem uma pedrinha no sapato e não tira aquela pedrinha do sapato, passa um tempo, você tem dor no tornozelo. Aí você vai fazer uma cirurgia no tornozelo, passa um tempo, você vai ter dor no joelho. Faz a cirurgia no joelho. Daqui a pouco você está fazendo 3, 4 cirurgias e nenhum médico, nenhum ortopedista, nenhum profissional da saúde falou para você: olha, essa dor no seu tornozelo, essa dor no seu joelho, tá aqui, ó, você tem uma pedrinha no sapato, vamos tirar essa pedrinha no sapato? Vamos ensinar você a pisar novamente de forma correta? Vamos te equilibrar? Vamos te dar saúde? Não. Estão te operando, estão tratando da sua doença e não estão identificando a causa primária. Então, a hora que você falou de assimetria facial, é uma das coisas mais complexas, mais difíceis e que tem poucos profissionais que podem fazer esse tipo e esse nível de diagnóstico do respirador bucal. Verdade. Até porque, como eu comparo muito, porque todo esse processo, ela tem a ver com músculo, né? E aí, por isso que o cirurgião dentista está tão atrelado a esse diagnóstico, ou talvez não, ele é o que consegue resolver, porque a gente sabe, né? Como eu disse, às vezes a gente vai fazer preenchimentos para melhorar esse desconforto, né, da assimetria, no caso de nós mulheres, que nos incomodamos mais com isso. Aí no ronco, a gente de repente vai para um CPAP que tem suas repercussões. É como a história do remediar, né? O ideal, que aí é como a gente fala em relação à saúde, é o diagnóstico, de certa forma, que você consiga, se não corrigir, amenizar. Um exemplo, do ponto de vista cardiovascular, né? Uma pessoa respiradora bucal, ela tem uma sobrecarga renal e, com isso, ela pode vir a ficar hipertenso em função dessa disfunção. E aí, vamos lá, se ele é um atleta, né? Um atleta de alta performance, um corredor, ele está sobrecarregando esse rim. Ele dorme e é um respirador bucal, ele dorme e vai roncar. Quantos infartos, né? Quantas apneias que fazem o risco do infarto. E na odontologia miofuncional, né, bem diagnosticado, a gente consegue sim um tratamento, porque a partir do momento que os músculos estão bem trabalhados, por isso a questão da simetria, no caso de um respirador bucal, é porque, por exemplo, no meu caso, eu sei que eu mastiguei na vida, mesmo sendo dentista, de um lado só, tendo todos os dentes. Né? Tem vários fatores? Tem. Comecei a ter dor cervical, comecei a ter fibromialgia, né? O estresse, a gente sabe que a gente não dorme bem, e não dorme bem porque está roncando, né? Nem todo ronco é com barulho. Então, assim, é muito importante. Eu até, doutora André, não sei se deu para ver, vou tentar novamente. Enquanto o senhor falava, eu coloquei aqui aquela imagem para explicar, não sei se está bom aí. Está bom aí? Tá mais ou menos. Se puder aproximar um pouquinho mais, colocar a câmera um pouco mais. É que eu estou no tripé, mas eu vou tentar. Deu uma melhorada? Sim, é um cérebro, né? Interligado com todos os pontos ali dos dentes, dos músculos, da face, é isso? Sim, Podia sim. explicar pra gente? Isso aí, somando ao que foi falado, das dores, né, da ATM, e até de um bruxismo, de um apertamento. Veja que os dentes têm seus nervos que estão interligados no cérebro,
Aqui, não sei se dá para ver o cursor, é como se fosse um cabelinho, não sei se vou botar meu dedo, ó, como se fosse uns cabelinhos bem aqui. Todo isso aqui é uma área inervada e que também vem aqui para a medula e vai para o corpo como um todo. Então, imagine um apertamento que provavelmente quem mastiga só de um lado tem essa tendência, quem ronca também vai ter essa tendência ao apertamento. O reflexo disso nessa coluna, o reflexo disso, às vezes, numa dor da forma de pisar, porque tudo muda, né? Nós temos um reflexo, né? O sistema nervoso é um todo. E isso reflete a dor na musculatura. Então, quando a gente corrige disfunção de boca e nariz, quanta coisa, por exemplo, mastigando de um lado só, a gente, né, foi comentado que a gente tem que respirar, nós não engolimos bolo alimentar, né? Então, nós estamos engolindo um pedaço de alimento. Com isso, nós vamos ter um excesso de suco gástrico, porque o estômago era para receber bolo alimentar, ele está recebendo pedaço. Então, ele vai aumentar. Nisso, vai dar refluxo. Nisso, a digestão fica mais lenta, né? Imagine isso uma vida. Imagine se realmente foi desde a infância, né? Que normalmente é lá que começa, né? Com chupeta, mamadeira, né? Então, a gente precisa realmente, enquanto profissionais, ter um olhar de promover saúde, mas também um olhar de enxergar, no caso de uma criança, né? O doutor atende mais crianças, mas de olhar a criança de uma forma mais abrangente, se importar se aquela criança está com dificuldade na escola. Parece estranho, né? O cirurgião dentista se importar com isso, mas aquele profissional com enfoque na saúde, ele sabe sim que a oxigenação cerebral de um respirador bucal é necessária, né? E aí também no adulto, né, a oxigenação cerebral, fora as N medicações, né, não ir ao ponto é que é a questão, é um problema grande. A doutora comentou do problemas renais, né, relacionados com isso, né? E a explicação vem do processo que nós chamamos de hipocapnia, né? O respirador bucal, ele respira mais vezes e mais ar do que ele precisa. Então eu gosto de repetir. O respirador bucal, ele respira mais vezes e mais ar do que ele precisa. E quando nós respiramos, né? Quando nós inspiramos o oxigênio, nós expiramos o gás carbônico. Então, se nós respiramos mais vezes e mais ar do que a gente precisa, nós eliminamos, por consequência, mais gás carbônico. Então, nós entramos num processo que nós chamamos de hipocapnia, e isso não é bom, porque o gás carbônico é um dos gases vitais do nosso corpo, né? Que nós consideramos o oxigênio, o gás carbônico, e nós da medicina orofacial, o óxido nítrico, que podemos falar sobre isso também. Então, como nós estamos eliminando mais gás carbônico, e o gás carbônico é importante, por exemplo, ele é um vasodilatador, ele vai dilatar nossas artérias para levar o sangue e, consequentemente, o oxigênio para as extremidades, o nosso corpo não deixa a gente morrer. Ele começa, para segurar esse gás carbônico, ter dois processos, um físico e um químico. Fisicamente, nós começamos a fechar. Então, a gente tem um problema na postura, e a gente vai encolhendo, nossas vias aéreas vão fechando, os nossos seios da face vão inflamando, vão dando a sinusite, as amígdalas vão hipertrofiando, o adenoide vai hipertrofiando, os espaços das nossas vias aéreas vão se fechando. Então, tudo isso são fenômenos físicos para não eliminar esse excesso de gás carbônico. E quimicamente no nosso corpo, quem retém o gás carbônico são os rins, como a doutora comentou. Mas só que para os rins reterem o gás carbônico, ele precisa soltar alguma coisa, ele precisa jogar alguma coisa fora, para não transbordar. E aí é o problema. Ele retém o gás carbônico, ele começa a jogar minerais, que nós chamamos de minerais de carga positiva. Por exemplo, o magnésio, para contração muscular.
Por exemplo, o magnésio, o potássio para contração muscular, desculpa. O magnésio para o relaxamento muscular, para o nosso aprendizado. O magnésio é o mineral número 1. E esses minerais de carga positiva no nosso sangue começam a produzir uma alcalose sanguínea. Nosso sangue aumenta o pH. E aí começa uma série de fatores. Provavelmente dentro disso tudo daí. Mas não é simplesmente o que acontece. Os adultos, principalmente, falam assim, eu não sou respirador bucal. Porque eu não fico com a boca aberta. Mas você não precisa ficar com a boca aberta para ser um respirador bucal. Basta apenas você não ter selamento de lábio, que é totalmente diferente. Você não precisa estar com a boca aberta, somente não selar o lábio. Porque quando nossos lábios estão 100% selados, 100% fechado, quem está vendo a live pode fazer esse exercício, deixar o seu lábio 100% fechado, você vai estar respirando pelo nariz e a sua língua vai estar no céu da boca, que é no lugar correto. Por quê? Porque quando a gente tem 100% de selamento do lábio, a gente cria uma pressão dentro da boca subatmosférica, menor do que a pressão atmosférica. É como se a nossa língua estivesse na lua, ela vem, ela vai subir. Ela veda. E se a gente tem uma pequena abertura no lábio, que seja de 1 milímetro, o ar já entra e essa língua já cai. E a língua caindo, já começa todo o processo de dificuldade da respiração. Você vai ter que puxar o ar realmente pela boca. E o ar entrando, por esse 1 milímetro que seja, que o lábio não está aberto, o que ele vai fazer? Ele vai ressecar a sua orofaringe, a parte posterior da faringe. E onde passa o quê? O nervo vago. Olha que loucura! Quantas funções o nervo vago controla? Nós vamos ter lesão no nervo vago. E seguinte, o nervo vago vai entender que a nossa boca está aberta, então ele vai mandar informação para o nosso cérebro dizendo: ele está comendo. E aí o que vai acontecer com o nosso estômago? O cérebro vai mandar informação para o nosso estômago que nós estamos comendo, vai secretar o suco gástrico. Só que não vai estar entrando alimento, vai estar entrando o quê? Saliva. Olha que loucura. E um ar de contato com o líquido, o que ele produz? Produz gases. Esses gases vão inchar o estômago. Eles vão ter que sair por algum lugar. 90% vai para cima. 10% vai para baixo. Começa a provocar o quê? Dilatação do intestino, falta de absorção dos alimentos. Pode até, em casos, vazar fezes, refluxo, arrotos. Então, às vezes a pessoa fala: eu não sou um respirador bucal porque eu não fico com a boca aberta. Mas não precisa ficar com a boca aberta para ser respirador bucal. Basta apenas não ter selamento do lábio. Sim. Basta não ter apenas... Fala pra gente, doutor, sobre o óxido nítrico, a importância também. Que tá tudo interligado, né? Por exemplo, eu digo muito para os meus pacientes, o maior vedante da cavidade oral é a língua. Né? Eu até digo, antes de fazer o exercício, quem está começando, a língua no céu da boca e testa. Né? Porque a questão do selamento, eu penso, às vezes eu até digo, abre um pouquinho a boca e testa. Porque ela vai vedar, essa pressão, ela vai jogar para cá. E pessoas que dizem, é entupido, depois, com os exercícios, o aparelho, já começam a observar que aquela sensação ao deitar de narina entupida já muda, né? E fala pra gente, doutor, sobre o óxido nítrico, como é que funciona? Assim, o óxido nítrico, quando ele foi descoberto, né, o óxido nítrico, ele era um poluente, né? E ele é um poluente, um produto de final da poluição. Tanto é que se nós estivermos aqui na minha sala, jogarmos uma bomba de óxido nítrico aqui, a gente morre. Né? O óxido nítrico foi estudado para ser arma química nas trincheiras da guerra. Né? Mas isso é o óxido nítrico no ambiente. O óxido nítrico dentro do nosso corpo, em doses fisiológicas, é um gás extremamente letal.
Por quê? Porque o óxido nítrico, por exemplo, ele controla todas as nossas válvulas, da boca ao ânus. Nós chamamos de esfíncteres, né? As nossas válvulas trabalham ali da nossa boca ao ânus. Então, para eu fazer um exercício, por exemplo, para o meu músculo, o meu bíceps, eu vou na academia e consigo fortalecer o meu bíceps. Mas como eu vou fortalecer os meus esfíncteres do meu corpo? Eu não consigo fazer exercício para os esfíncteres do meu corpo. Por exemplo, pessoa que tem um mau hálito estomacal, que não é tão incomum. O esfíncter está solto, está frouxo. Uma pessoa que acorda todo dia e tem ânsia de vômito. O esfíncter está frouxo. Né? A pessoa que tem o intestino solto, o esfíncter está frouxo. A pessoa que está com o intestino muito preso, tem problemas nos esfíncteres. E como que eu consigo fortalecer e regular esses esfíncteres? Eu tenho que ter óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele é produzido na parede dos nossos vasos sanguíneos, no endotélio, mas grande parte do óxido nítrico está sendo produzido nos nossos seios paranasais, da nossa cavidade nasal. Então, toda vez que eu inspiro o ar e expiro o ar pelo meu nariz, eu estou levando o óxido nítrico a nível pulmonar. Eu estou fortalecendo primeiro meus esfíncteres. Eu estou aumentando o meu poder antibiótico do meu corpo. Eu estou abrindo mais os meus brônquios para fazer a hematose, que é a troca gasosa a nível do pulmão, a nível celular. Os nossos brônquios precisam abrir. E o que faz os nossos brônquios abrir é o óxido nítrico. Então, a importância do respirador bucal e algumas características que até pouco tempo nós desconhecíamos do respirador bucal, como, por exemplo, o intestino preso, a ânsia, o vômito, essas coisas, por deficiência do óxido nítrico. Então, você pode me falar assim, mas doutora Déia, então nós vamos suplementar esse óxido nítrico. Se eu não tenho vitamina A, eu tomo vitamina A. Se eu não tenho vitamina C, por praticidade, eu tomo a vitamina C, né? Se eu não tenho a vitamina D, eu não fico no sol, eu tomo a vitamina D. E o óxido nítrico? Eu não posso suplementar o óxido nítrico. Simplesmente pelo fato de que o óxido nítrico ele dura no nosso corpo de 6 a 10 segundos. Então, eu preciso estar constantemente alimentando o meu corpo com óxido nítrico. E eu só consigo isso respirando pelo nariz. Então, a partir do momento que eu respiro pela minha boca, além de eu não filtrar, além de eu não aquecer, além de eu não umidificar o ar de forma correta, além de eu não ter uma pressão correta para levar esse ar para o meu pulmão, eu não tenho a produção de óxido nítrico. E dentro de um tratamento miofuncional, dentro de um tratamento de medicina de saúde, a gente consegue elevar os níveis de óxido nítrico de um paciente em pelo menos 50 vezes. Isso é qualidade de vida. Isso é longevidade. Né? Nós estávamos conversando... Aumento da imunidade, né? Isso. Nós estávamos conversando hoje. Nós temos que fazer uma pergunta para nós. Quanto tempo eu quero viver? Se eu tenho 10 anos, quanto tempo eu quero viver? Se eu tenho 30 anos, quanto tempo eu quero viver? Se eu tenho 50 anos, quanto tempo eu quero viver? E para a gente viver de forma saudável, nós precisamos que o nosso corpo tenha pelo menos duas coisas: níveis ótimos de célula, nível celular de oxigênio e de glicose. Oxigênio entra pelo nariz, não pela boca. E glicose? Glicose não é o que você come. Glicose do ciclo de Krebs. É como você come. A energia. E como nós podemos identificar essas pessoas que não se acham respirador bucal e levar uma longevidade? Dentro de tudo que a gente falou, essa resposta está bem aí. Quantos remédios eu tomo? Quantas enfermidades eu tomo? Eu tenho, né, no caso.
né? É normal eu envelhecer e passar a ser hipertenso, pelo menos que não seja diabetes, mas um pré-diabético, né? O poder da imunidade é real, né? Nós sabemos, o nosso corpo foi feito pelo Senhor dos Senhores, perfeito, né? Nós até estávamos conversando, né, doutor André, sobre o carro, né? Eu gosto muito de usar como exemplo, né? Nós temos 2 carros de 10 anos, mas tem um que já está no ferro velho, de repente o outro, tudo é como a gente cuida. E não tem manual, de fato. Porém, existem hoje, sim, profissionais que estão preparados para diagnóstico. Até porque a gente pode não apresentar muitos sintomas e ter o problema, né? Esse diagnóstico, ele, além, claro, do próprio paciente, com algumas coisas que a gente falou, e parece que é quase tudo, né? Que todo mundo deve ter encontrado um ou outro ponto, mas também o profissional que vai fazer esse diagnóstico saber onde olhar, o que olhar e como olhar, né? E aí direcionar e personificar aquele atendimento, né? O ideal mesmo, e existe já isso, por exemplo, eu comento muito, que já se morreu de infecção da garganta, porque não tinha antibiótico. E hoje já não é assim. Morria de sepse porque não tinha antibiótico, né? E hoje a gente tem uma infecção de garganta. Agora, por que a gente tem infecção de garganta? Por que eu vou levar meu filho e vou me ver numa situação que eu vou precisar tirar as amígdalas, porque eu não aguento mais todo mês 40 graus de febre? A gente vê muito isso aqui, né? O litoral, a gente quer levar o menino na praia, chega em casa, não dorme, já tem até medo de ir para a praia, porque o menino vai queimar de febre, né? Então, tudo isso é questionar. Por quê? Até porque, se nós estamos falando que o processo de boca funcionar, que é para mastigar e digerir, né, o sistema digestório, e o respiratório, que é para respirar, e olha a importância desse respirar, nós estamos aumentando a imunidade. E aí, se a gente não sabe, e olha como, por exemplo, um exemplo, a pessoa hipertensa, a impressão que dá é que com o tempo, se ela toma um, ela vai tomar 2, ela vai tomar 3 remédios para segurar, porque chega uma hora, o que está acontecendo? Eu só estou tratando a doença, eu só estou remediando. E muitas vezes, se essa descompensação acontece de uma respiração errada, você corrigindo, você vai sair, diminuir desses remédios. Então, é um manual de instrução em que o profissional realmente qualificado e preparado, ele vai conseguir te ajudar. Existe desempenho, porque eu comparo com musculação, né? Então, você vai trabalhar esse corpo reeducado. Vamos dizer, às vezes a gente está ali com 40, 50, 60 anos respirando errado. Então, a gente tem que aguardar esse tempo e entender o que a gente está fazendo. Porque, às vezes a gente está cuidando melhor do carro do que da gente, né, doutor André? Verdade. Mas que enriquecedor. Nossa, eu adorei bater esse papo. Eu aprendi muito com a doutora e queria agradecer por ter aceitado o convite e dizer que os cirurgiões dentistas que quiserem participar dessa nova odontologia, nós vamos ter um curso aqui em Moarama, de 10 a 12 de setembro, né? Tem o curso do Dr. Antônio online, né? Você pode procurar na editora Conceito de Saúde também. E convidar vocês a estudarem, a mudarem não somente a vida dos seus pacientes, mas a sua vida. Eu mudei a minha vida com a odontologia biofuncional. Eu consigo ajudar muitas pessoas e consigo ajudar muitas pessoas a terem saúde, né? E diferente de você tratar a doença. É lógico que os cirurgiões dentistas que fazem o nosso curso e que começam na ortodontia biofuncional, eles querem resultados de dente. Mas muitos conseguem ter o start da saúde no começo, outros demoram um pouco mais, outros um pouco menos. Mas o nosso grande objetivo é o quê?
fazer diagnósticos de saúde. É a mudança de paradigma, né? Então você vê, eu não respiro pela boca, eu não tenho a boca aberta. Você não precisa ter a boca aberta. Nós falamos aqui, não é verdade? Quantas coisas desses sintomas que nós falamos aqui que a pessoa tem e vai ao médico e toma remédio e nunca ninguém vai falar por que é aquilo. Né? Vai tratar a causa, né? Não, vai tratar sempre a consequência. Sempre a consequência. Né? Eu falo que é sempre assim, eu tenho dor de cabeça, eu tomo dipirona. Amanhã eu tenho dor de cabeça de novo, tomo outra dipirona. Passou um mês, eu tomei 30 dipirona. Só que eu não sei por que eu tô com dor. Vai doer a coluna, vai doer o pé, vai doer os joelhos. Mas depressivo, porque... Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a do oportunidade. bate-papo. E fica um convite aí para as próximas vezes. Fazermos mais lives, estarmos juntos, participando. Estamos juntos no nosso projeto dos Extraordinários. Teremos o nosso congresso logo, em dezembro. Sim, né? sim. E espero a todos, né? Espero voltar a novamente bater um papo enriquecedor, que nem foi esse, com a doutora, o mais breve possível. Da mesma forma, doutora André, muito obrigada. Gente, tchau, tchau. Até a próxima semana, nós vamos continuar nosso projeto de live semana que vem, que a gente divulga novamente. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Valeu.